Boa noite. Cerca de 13 milhões de euros é verba aprovada esta sexta-feira pela Assembleia Geral do Conselho de Coordenação Multissectorial. Um financiamento do Fundo Global para o triênio 2024-2026 para apoiar as atividades dos programas de luta contra HIV-Sida, tuberculose e paludismo. Esta Assembleia Geral do Conselho de Coordenação Multissectorial aprovou por aclamação a proposta do Fundo Global para os próximos 3 anos. Cabe agora à CCM aprimorar os detalhes para submeter em maio ao Fundo Global. Para esta subvenção 2020 para 24 2026 alocaram uma verba na ordem de 12.934.000 euros. A carta vem, há distribuição pelas doenças, quanto é que deve ser alocado para a SIDA, tuberculose e paludismo. Então o que é que o CCM tem que fazer? Tem que aprovar esta carta com a distribuição e a moeda que nós vamos utilizar. E então isso depois feito nós submetemos ao Fundo Global para nos informar que pronto, o país concorda com essa distribuição e o valor que foi alocado. Independentemente do dinheiro já ter sido oficializado, é preciso que a gente vá à busca desse dinheiro, e para ir à busca desse dinheiro nós temos que elaborar uma proposta que vá de encontro àquilo que são as estratégias do país. O secretário executivo da CCM explica o porquê de um maior destaque financeiro para a luta contra o paludismo. Nós tínhamos uma meta definida que até 2025 eliminar o paludismo no país, e então o Fundo Global tem o seu enfoque nessa perspectiva de eliminação. Em 2025 nós conseguimos fazer a eliminação do paludismo. Está um bocado tremido, tendo em conta que nesses últimos casos tem havido algum aumento de casos do paludismo, mas por isso é que o Fundo Global aposta muito, por isso tentou alocar. Mas seja como for, relativamente à subvenção anterior, relativamente às outras doenças também houve um ligeiro aumento, tendo em conta aquilo que foi alocado para a subvenção passada. Desta vez, o país terá 2 propostas a submeter. O Fundo Global também convidou o país, São Tomé e Príncipe, a submeter uma outra proposta para a componente Covid-19, para mitigar os efeitos da SIDA, tuberculose e paludismo, SIDA, tuberculose e paludismo, desculpa. Portanto, com a mesma data de submissão, que é 29 de maio. Portanto, teremos 2 propostas para 29 de maio. De acordo com o cronograma que existe, a equipa Task Force começará já os trabalhos com o diálogo nacional, que percorrerá todo o país e algumas entidades decisoras do país também, para poder transmitir essas informações e colher a sensibilidade deles em apoiar todo esse processo. Depois, já com os consultores internacionais, eles trabalharão um pouco de forma virtual e também presencial, e continuaremos o trabalho até o dia 25 de maio, em que a proposta será outra vez submetida aqui à Assembleia Geral do CCM para aprovação prévia. Só depois é que será submetida em 29 de maio ao Fundo Global. Os beneficiários estão satisfeitos com esta parceria e destacam os benefícios para o país. É um programa bastante bom para São Tomé e Príncipe, porque sem o financiamento do Fundo Global, eu não sei o que seria de São Tomé e Príncipe. No terreno tem surtido também efeito, porque, como sabe, sobretudo com o paludismo, nós já estávamos na linha para a eliminação do paludismo. Infelizmente, como os sectores não trabalham em São Tomé, cada sector é um país, é por isso que as coisas não andam bem, porque se outro sector ajudasse a Ministério da Saúde nessa demanda, nós estaríamos muito longe com essa subvenção. É de lá onde a Associação Apoio à Vida realiza suas atividades, e até agora estamos a ver bons frutos com essas atividades. Nós temos várias atividades, como busca ativa da HIV, visitas domiciliares, atividades no terreno, testes grátis com o grupo da Associação Apoio à Vida. A OMS, enquanto representante dos parceiros no Conselho, sublinha que irá fazer todos os esforços para congregar os parceiros nesta nova fase. Nous allons tirer les leçons du passé
Nós vamos tirar as lições das parcerias para vermos como podemos melhor representar os parceiros e como podemos conciliar os parceiros para obtermos mais impacto a nível do CCM. O ministro da Saúde e presidente do CCM realçou a importância de se submeter à proposta dentro do prazo, assim como de se atingir o objetivo da luta contra a malária. É importante que nós conseguimos submeter a proposta dentro do prazo do dia 29 de maio. É importante na estratégia da eliminação da malária que consigamos que essa subvenção seja aprovada para que cumpramos o objetivo de 2025 de eliminação da malária também. As outras duas doenças que a subvenção abrange, que é a HIV e a tuberculose, também é do nosso interesse conseguir diminuir muito drasticamente essas doenças, se bem que não estamos ainda dentro da eliminação como proposta, mas toda a componente de reforço do sistema de saúde também é muito importante, uma vez que o próprio governo tem como estratégia o reforço de cuidados primários de saúde. Temos que trabalhar muito na questão da prevenção. Nos próximos 4 anos, essa vai ser a nossa estratégia. Saúde de proximidade, que é a saúde dos cuidados primários, mais próximo das pessoas, menos tempo, mais poupança financeira e melhor saúde e menos custo também para o Estado. A Assembleia Geral da CCM aprova a Carta do Fundo Global e cronograma de atividades a desenvolver até a próxima Assembleia, marcada para maio próximo. Em xadrez, São Tomé e Príncipe sagrou-se campeão da zona 4-3 da modalidade. O feito foi alcançado pelo xadrezista santomense na diáspora, Sérgio Pereira. Para o presidente da Federação Santomense de Xadrez, Tomé Santos, a proeza é ainda maior, pois São Tomé e Príncipe conquista assim o segundo maior título que a Federação Internacional de Xadrez atribui aos xadrezistas ao nível mundial. É o primeiro título que entra para a galeria da Federação São Tomense de Xadrez. E também a este título de campeão africano da Zona 4.3 junta-se o segundo maior título de que a Federação Internacional da Modalidade atribui aos xadrezistas ao nível mundial. Palavras traduzidas na satisfação de Tomé Santos, presidente da Federação São Tomense de Xadrez. Vencer este campeonato e, consequentemente, ganhar a medalha de ouro. E não só isso. E, consequentemente, também conseguimos o segundo maior título que a FIDE outorga aos xadrezistas a nível mundial, ou seja, o título de mestre internacional da FIDE. Como sabemos, o primeiro título é o título de grande mestre e o segundo título é de mestre internacional. Por isso, estamos de parabéns, quer pelo ouro conquistado, quer pelo título que o nosso campeão Sérgio Pereira conseguiu e quer também pela vitória que nós conseguimos num campeonato africano onde estavam de facto os melhores jogadores dos 8 países que estiveram representados em Guiné Equatorial de 20 a 27 de janeiro de 2023. Resultados que carregam consigo maiores responsabilidades para a Federação São Tomense de Xadrez, porque os xadrezistas de outras paragens do globo começam a olhar os mestres de tabuleiros de São Tomé e Príncipe como campeões. Por esse facto, mais responsabilidade que nós vamos acarretar daqui para frente, porque sempre e onde nós estivermos, os nossos amigos e adversários dos outros países vão olhar-nos já com um olhar de campeão. São vários xadrezistas que têm vindo a representar com dignamente o xadrez nacional nas mais diversas competições, quer ao nível nacional como internacional.
mas o país não tem conseguido fazer-se representar nas competições internacionais com o número desejável de xadrezistas. A falta de recursos financeiros é a principal justificação apontada por Tomé Santos. Nós, a Federação de Xadrez de São Tomé e Príncipe, nós tínhamos planificado participar com 4 atletas, respectivamente 3 rapazes e uma menina. Mas considerando que naquela ocasião as empresas que voam para a Guiné Equatorial suspenderam os seus voos, isso nos impediu, de facto, de poder ir com uma delegação de 4 jogadores. Nós podíamos ir, sim, por via Europa. E, como sabe, via Europa saía muito caro. E nós não tínhamos condições financeiras para participar. E mesmo com uma participação de um jogador, São Tomé e Príncipe só pôde fazer-se representar se devido, de facto, o apoio dado pelo Comitê Olímpico de São Tomé e Príncipe. Por isso, o momento é de agradecimentos. Nós queremos agradecer também ao Comitê Olímpico de São Tomé e Príncipe, agradecer ao seu presidente, o ilustre presidente João Costelec, pelo apoio dado. Sem esse apoio, nós não estaríamos aqui agora a dar essa entrevista. E, por isso, uma vez mais, obrigado ao Comitê Olímpico. E também, se queremos agradecer o apoio institucional dado pelo nosso governo, para que nós pudéssemos também estar representados. Tomé Santos, presidente da Federação Santomense de Xadrez, pretende que os xadregistas nacionais, ou xadrezista nacional Sérgio Pereira, vencedor do Campeonato Africano de Xadrez e medalha de ouro da Zona 4.3, seja homenageado no solo pátrio. O campeão reside no estrangeiro e a Federação Santomense de Xadrez reclama por apoios das autoridades santomenses para fazer deslocar Sérgio Pereira, São Tomé e Príncipe. Pergunta. Nós queremos imenso, até porque é um resultado que tem que ser festejado. E nós vamos festejar. E nós gostaríamos de festejar com a presença do nosso campeão nacional. Mas como sabeis, a Federação não tem recursos para poder pagar um bilhete para que o nosso campeão possa trazer o troféu e exibir aos nossos compatriotas de São Tomé e Príncipe, que estão ansiosos para saberem e conhecerem o nosso campeão nacional. E os nossos dirigentes políticos que me estão a ouvir neste momento, encarecidamente, a Federação pede para que, de facto, ajude-nos a trazer o nosso grande campeão, a São Tomé, para que possa mostrar, de facto, o troféu que venceu na representação de São Tomé e Príncipe numa prova internacional a nível do continente africano, mais concretamente da zona 4.3. Pela primeira vez, São Tomé e Príncipe vai participar na competição internacional de judo. O atleta santomense Rodney Oliveira já está em Portugal, onde deverá representar o país nesta prova internacional. Uma notícia para acompanhar ao longo deste telejornal. São Tomé e Príncipe e a Índia têm desenvolvido uma boa cooperação em vários domínios, com destaque para a educação, saúde e defesa, afirmou o Ministro dos Negócios Estrangeiros, Cooperação e Comunidades, Alberto Pereira, quando presidia a cerimónia dos 75 anos da independência da Índia, assinalado esta quinta-feira. O Hotel Praia foi o local escolhido para a comunidade indiana radicada no país para celebrar a independência do seu país. Para eles, trata-se de um dia histórico em que tiveram um governo que pudesse valorizar os direitos e deveres dos cidadãos
e defender os ideais da liberdade, igualdade e fraternidade da Índia. It is my honor to celebrate the 74th Republic Day of India today in the presence of such a distinguished gathering. É uma honra para mim celebrar o 75º Dia da República da Índia, hoje na presença de um encontro tão distinto entre amigos. A Índia tornou-se um país independente em 15 de agosto de 1947, que é comemorado como o Dia da Independência. Mas hoje é o dia em que a Índia deu efeito à sua Constituição em 1950. Foi neste dia em que a Constituição da Índia, que é a base da política indiana moderna, a sociedade e a governação substituiu a Lei da Governação da Índia de 1935, como documento da governação da Índia. A Índia se declarou neste mesmo dia, em 1950, uma república. India declared itself on this very day in 1950 as a republic. O dia 26 de janeiro de 1950 é o dia em que o povo indiano celebra aniversário da independência do seu país, um dia em que simboliza o sucesso e a força das suas tradições e filosofias democráticas. After 75 years of independence, India continues to be guided. Após 75 anos da independência, a Índia continua a ser guiada pelos princípios democráticos à medida em que continua a modernizar e desenvolver a sua grande economia, oferecendo oportunidades de desenvolvimento inclusivo para 1,3 bilhão de indianos e abraçar a sua diversidade em termos de religião, etnia, cor, alimentação, hábitos, tradições e cultura. Hoje a Índia é uma das economias que mais crescem no mundo, é a quarta maior em termos de PIB nominal e espera-se que se torne a terceira maior economia do mundo até 2030. And is expected to become the third largest economy in the world by 2030. São Tomé e Príncipe e a Índia têm desenvolvido uma frutuosa cooperação em diversos domínios, tais como educação, saúde, defesa, diplomacia, entre outros, havendo esta sido facilitada e incrementada por meio do estabelecimento de uma embaixada no nosso país. Por meio da sua missão residente, desde novembro de 2020, os contactos entre as partes tornaram-se mais intensos e a efetivação das ações melhor estruturadas e desenvolvidas. Ao longo dos anos, a Índia emergiu nas áreas farmacêuticas, alimentícios, tecnologia digital, telecomunicações, energia renovável, tecnologias verdes e outras. Muitas têm sido as manifestações de amizade e solidariedade através das ofertas de produtos alimentares para os mais carenciados, bem como ao nível medicamentoso. Outro sim, a estas ações tornam-se as ofertas de relevantes formações em diferentes áreas, maiormente ao nível da diplomacia e através do seu programa India Technical and Economic Cooperation, oferecendo vários cursos em distintas modalidades, indo ao encontro das disponibilidades e necessidades dos seus formandos. Sob o lema Uma Terra, uma Família e um Futuro, a República da Índia assumiu a presidência do G20, colocando o ser humano no centro das suas prioridades. India formally stated the goal of net zero by 2070 in the A Índia declarou formalmente a meta de líquido zero até 2070 no NDC de 2022, contribuições determinadas nacional, um compromisso feito pela primeira vez em Glasgow no ano passado. Em sua declaração nacional no COP26 em 2021, a Índia aumentou a sustentabilidade dos seus compromissos de mitigação, aumentando a capacidade de geração elétrica não fóssil, atender 50% dos seus requisitos de energia
a partir de energia renovável até 2030. Reduzir a total emissão de carbono projetadas em 1 bilhão de toneladas métricas até 2030. Reduzir a intensidade de carbono na sua economia pelo menos a 45% até 2030, em comparação com níveis de 2005. A cerimônia da celebração da independência da Índia terminou com um brinde entre o diplomata indiano e o chefe da diplomacia santomense. A missão da União Europeia que se encontra no país reuniu-se com o Ministro da Defesa e Administração Interna. A preparação da reunião anual da Defesa constitui o ponto central da agenda do encontro. A missão da União Europeia que está no país está a preparar a reunião anual de defesa em São Tomé e Príncipe, uma reunião que servirá para analisar e discutir a situação da defesa no país e criar condições de melhorias. Para efeito, a chefe da missão da União Europeia teve um encontro com o Ministro da Defesa e Ordem Interna, Jorge Amado. Eu queria ter uma palavra com o Sr. Ministro da Defesa para saber exatamente a situação das necessidades dos militares, em particular, da defesa em geral, da segurança marítima e ter realmente um diálogo de preparação para o nosso diálogo político na área da defesa e segurança, que vai ser uma dos elementos da agenda do diálogo político que esperemos ter lugar no final de março, aqui com a participação inclusive da nossa Diretora-Geral para a África do Serviço Externo em Bruxelas e presidido, portanto, co-presidido pela doutora Rita Laranjinha com o Sr. Primeiro-Ministro e a sua equipa. Além disso, a missão também analisou com o Ministro da Tutela os acontecimentos de 25 de novembro. A missão da União Europeia também manifestou-se interessada em conhecer os desfechos das investigações em torno deste incidente. Estamos nesse assunto, mas estamos serenamente a aguardar, obviamente, o resultado da investigação. Estão aqui peritos, vamos deixá-los trabalhar, estão aqui a Polícia Judiciária, peritos portugueses, vamos deixá-los trabalhar, saber exatamente o resultado dessas investigações e depois estaremos, obviamente, ao lado do Governo para apoiar no que for necessário para que evitar que uma situação como essas atrozes possa acontecer jamais num país que é um país de grandes costumes e que nunca teve situações como aquela que teve, que eu sei que ninguém neste país se sente à vontade com o que aconteceu e não quer que isso venha a acontecer. Quer que seja um país exatamente como era e sempre foi, um exemplo de democracia e de Estado de Direito na África Central. E a União Europeia está aqui para apoiar que isso volte a acontecer e, uma vez toda a verdade seja elucidada, nós apoiaremos o Governo, as autoridades nacionais, para que isso nunca mais aconteça. Um assunto que continua no segredo da Justiça. Os heróis da liberdade receberam um aumento da pensão mínima e um cartão de saúde gratuito. A informação foi avançada esta quinta-feira pela Ministra da Educação, Cultura e Ciências, Isabel de Abreu, quando fazia o lançamento das atividades dos 70 anos do massacre de Batepá de 1953. A abertura da atividade teve lugar na vila de Batepá. Segundo reza a história, é nesta vila, Batepá, onde tudo começou em 1953. Foi um massacre cometido pelas tropas coloniais portuguesas que teve lugar em São Tomé no dia 3 de fevereiro do referido ano. Para comemorar a data, este ano, o Ministério da Educação tem como lema "Com memórias, constrói-se o país". Decidimos fazer o lançamento das atividades alusivas aos festejos de 3 de fevereiro em Batepá, porque reza-nos a história que os problemas todos começaram em Batepá, na zona da Trindade, Ubabudo e Folha Fede. Com a memória, constrói-se o país. Nós vamos pegar nos acontecimentos, analisarmos, fazermos uma reflexão e construir o país
daí para o futuro. É incerto o número de mortes que resultaram do massacre de Batepá e aos sobreviventes, a ministra da Educação, Cultura e Ciências prometeu dias melhores. Decidimos também aqueles que não têm a pensão mínima, vamos dar pensão mínima, vamos aumentar o valor da pensão. Nós criamos também um cartão de saúde gratuita, que eles serão portadores. Qualquer um sobrevivente que tiver problema de saúde, dirigir-se a uma clínica ou a um centro de saúde, todo atendimento dele será gratuito. Nesta atividade, encontramos o Sr. Jerônimo, um dos sobreviventes do massacre, que contou um pouco da sua versão dos acontecimentos. Minha história, não precisa para eu falar outra vez. Eu sou uma pessoa, ainda está aqui documento, saber, que matou todos os que estão aqui não é culpado, porque antes da independência, eu fui mandado do país. O meu pai criou na pessoa da República. A República foi em 1910, nós somos agora aqui, 2000, século 23, são 113 anos. Agora bem, nós tomamos independência. A pessoa da República, 1910 ficou pouco. O ato foi presenciado pela ministra da Juventude e Desporto, presidente da Câmara Distrital de Mesoche e populares. Nós estamos cá justamente para o lançamento desta cerimônia. É uma semana justamente que irá decorrer as atividades e a senhora ministra decidiu que fizesse aqui hoje o lançamento destas atividades até o dia 3, que irá culminar com o encerramento. Eu sinto que sou feliz em Batepá. Eu sinto do povo de Batepá, essas atividades que vai se encontrar neste momento. Estou muito satisfeito. A cerimônia foi animada pelo grupo de Tafua de Monte Café. Os alunos de História do Liceu Maria Manuela Margarido participaram esta quinta-feira na palestra em alusão aos 70 anos do massacre de Batepá. O evento foi organizado pelo Ministério da Educação, Cultura e Ciências e tinha como objetivo incutir nos alunos a importância do massacre na história da literatura de São Tomé e Príncipe. A história do massacre de 3 de fevereiro dominou a agenda dos alunos de Línguas e Humanidades, ou seja, alunos de História do Liceu Maria Manuela Margarido, esta quarta-feira. Quadros do Ministério da Educação foram encarregues de transmitir a esses jovens estudantes os seus conhecimentos à volta do massacre de Batepá. Eu fiquei bastante entusiasmado com a palestra e é algo que eu não esperava, mas eu também adquiri muitos novos conhecimentos ou adicionei aos que eu não sabia completamente. Por exemplo, não sabia os motivos que levaram Carlos de Orgulhos a implantar o seu regime cá em São Tomé, visto que também em São Tomé estava, à época do massacre, estava em Portugal um regime autoritário e totalitário do Salazar. Por isso, o senhor Carlos de Souza Gorgulho implantou a sua forte candidatura também em São Tomé, segundo ano do seu mandato. Por isso, para mim, como aluno da História, Línguas e Humanidades, isso é importante porque vai enriquecer muito mais o meu conhecimento, não é, a nível da cultura de São Tomé e Príncipe, e também vou adicionar esses conhecimentos para partilhar aos outros. Sim, realmente valeu. Por exemplo, muitas vezes já ouvi falar sobre o senhor Salustino da Graça, mas não sei o papel que ele desempenhou nessa luta, né, no massacre. Por exemplo, também falando sobre a morte do alferre Jorge Amaral, é um conhecimento novo para mim e eu fiquei alegre com essa palestra. A palestra foi ótima, eu aprendi muito e o que eu posso dizer que teve de interessante é saber mais sobre as histórias de São Tomé antepassado e também ouvir um pouco mais do que as pessoas têm a dizer sobre isso. Esta é uma iniciativa do Ministério da Educação, Cultura e Ciências em parceria com os professores da disciplina de História do Liceu Maria Manuela Margarido. O massacre de 3 de fevereiro, fazê-los ver foi um acontecimento
um acontecimento histórico e que contribuiu imenso para o nacionalismo santomense, e é um dos acontecimentos que está na origem do surgimento da CLSTP, que grande parte deles são estudantes e depois serão submetidos ao exame. E brevemente, então, houve uma interação muito boa, porque há coisas que foram abordadas aqui que poderão, inclusive, sair no exame. O palestrante trouxe aí algumas informações bastante importantes e nunca é demais falar sobre aquilo que é nosso, que é a nossa história. Portanto, é uma matéria bastante importante para alunos do 12º ano de Língua e Humanidade, tendo em conta que é algo que eles vão precisar futuramente, não só para esse ano letivo, mas sim também para o resto da vida. São informações bastante valiosas. Esta palestra sobre 3 de fevereiro na Escola Maria Manuela Margarido faz parte das atividades agendadas pelo Ministério da Educação, Cultura e Ciências para marcar a comemoração este ano de mais um dia dedicado aos heróis de 3 de fevereiro de 1953. Assinala-se amanhã, 25 de janeiro, o Dia Internacional de Proteção de Dados Pessoais de Privacidade. A data foi instituída pelo Conselho da Europa em 26 de abril de 2006, tomando como base a Convenção de 28 de janeiro de 1981, enquanto primeiro instrumento internacional juridicamente vinculativo adotado no domínio da proteção de dados pessoais. Para falar deste assunto, tem aqui nos estúdios José Manuel Costa Alegre, presidente da Agência Nacional de Proteção de Dados Pessoais, o qual cumprimento. Boa noite. As vossas atividades de sensibilização, creio que terminaram hoje, e que balanço faz desta ação de sensibilização? Boa noite, senhores telespectadores. Na verdade, a nossa atividade termina hoje. Nós definimos esta semana como a Semana Internacional de Proteção de Dados Pessoais e da Privacidade, e em São Tomé e Príncipe também fizemos um conjunto de atividades. Antes de falar disto, deixa-me só fazer referência às atividades que nós fizemos. Nós, no dia 23, na segunda-feira, nós fizemos um seminário a todos os tratadores de dados pessoais, principalmente aqueles que já receberam autorização da Agência Nacional de Proteção de Dados Pessoais para fazer o tratamento de dados que fazem. No dia 25, nós fizemos um seminário na escola, no Liceu Mexio, no distrito de Lubata, com o tema Os Perigos das Redes Sociais e os Perigos na Internet. No dia 26, nós estivemos no Liceu também com o mesmo tema, direcionado também para o mesmo público-alvo. Nós entendemos que este público-alvo, a faixa etária que sai dos 18 até os 35 anos, é aquela faixa que tem mais apetite para o consumo de ferramentas tecnológicas, e nesta faixa nós encontramos alunos e professores. Por isso nós definimos para este ano sensibilizar este público-alvo, mas hoje, dia 27, em parceria com a Polícia Nacional e Instituto de Droga, também continuamos e fizemos um seminário sobre o mesmo tema, perigo na internet, e hoje nós estamos aqui para ultimar as nossas atividades alusivo a esta data. No caso particular de São Tomé e Príncipe, quais são os perigos de redes sociais e da internet? Em São Tomé e Príncipe, os perigos que mais se realçam é aquilo que nós chamamos burla ou perigos da Nigéria, que consiste essencialmente em 2 aspectos. Quando nós falamos de burla da Nigéria ou crimes da Nigéria, se quisermos, estamos a falar em 2 ações que consistem em o criminoso ficar do outro lado, ganhar a confiança da vítima, levar uma conversa saudável e depois pedir fotos íntimas da pessoa, e depois da pessoa enviar a foto, esta foto é usada para chantagear a vítima em troco de avultadas somas financeiras. Mas também o outro aspecto, ainda à volta de burla da Nigéria, é justamente a questão de aspectos financeiros, ou seja, o criminoso ele simula ser uma pessoa
muito velha, muito milionária, ou filho de alguém que já morreu, que tem muito dinheiro, vai enviando mensagem e e-mails para pessoas dizendo que tem uma avultada soma que precisa levantar para fazer algumas coisas e, se conseguir levantar, iria transferir parte desse dinheiro para a vítima. Isso é apenas uma burla e as pessoas iludem na base desta promessa, desta proposta, enviam dinheiro e a partir daí o contacto cessa. Esses são os dois perigos. Mas também associado a isto, nós chamamos muita atenção ao nível dos estudantes no liceu, é a questão de divulgação de nudes na internet. Recentemente, nós temos assistido muitas pessoas vendo a sua personalidade, os seus dados pessoais, a sua imagem íntima partilhada nas redes sociais, gerando constrangimento enorme. Mesmo na agência, nós temos estado a receber muitas queixas desta natureza. Por isso, nós enquadramos esses três aspectos como os maiores perigos que ocorrem nas redes sociais. Ainda no tocante a essa questão da burla da Nigéria, a qual fez referência, como combater este fenómeno, ou, se quisermos, que mecanismos existem no país para combater este fenómeno? Sabe, determinadas formas que os criminosos usam para atingir as vítimas, nós, através da nossa lei, nós não vamos conseguir impedir que uma pessoa faça uma foto nua e envie, nem vamos impedir que uma pessoa consiga transferir dinheiro. O único mecanismo que nós temos é a sensibilização. Nós devemos e estamos a continuar sucessivamente a sensibilizar, daí que nós definimos para este ano o público-alvo, professores e alunos, mas à volta desse aspecto de sensibilização, nós temos em forja um programa que nós denominamos Minutos Dados. Este programa é apenas um minuto, um espaço de um minuto, que nós pretendemos que passe no intervalo do telejornal, das telenovelas, durante todo o dia, levando a cada programa, a cada spot desse que passa algum conselho prático para alertar o cidadão dos perigos que estão à volta desta ferramenta muito boa, mas tem perigos, que é as redes sociais e, no caso, a internet e as redes sociais. Qual é o universo de tratadores de dados em São Tomé e Príncipe? Nós podemos pontuar aqueles tratadores que já têm a nossa autorização. Nós já concedemos autorização a mais de 100 tratadores de dados e já concedemos registro a 2 tratadores. No nosso horizonte, entendemos que é muito mais do que isso. Nós estamos numa sensibilização para convidar os tratadores a cumprirem a lei, ou seja, a lei estabelece que ninguém pode fazer o tratamento de dados pessoais sem autorização da agência ou sem a observância da Lei 3 de 2016, sobre pena de incorrerem na infração administrativa com multas ou prisão. Por isso, este horizonte de 100, nós acreditamos que o horizonte do país pode ser 5, 6, 10 vezes mais do que isso. Mas é bom ressaltar também de que neste horizonte de 100 tratadores, mais do que 100 tratadores, nós já concedemos acima de 500 autorizações. Dizer de que existem tratadores que, no âmbito da sua ação, da sua atividade cotidiana, ele tem por aí cerca de 5, 6, há tratadores que têm 20 tipos de tratamentos diferentes. Por isso, no âmbito, ou seja, no horizonte de mais de 100, nós temos acima de 500 autorizações concedidas. Mas é bom ressaltar também um aspecto fundamental. O tratamento mais evidente que se vê a nível do país, dentre as 5 categorias que nós temos o tratamento de videovigilância, com um sistema de segurança baseado no sistema de videovigilância. É bom ressaltar que nós já inspecionamos a nível da agência, desde a nossa criação até hoje, acima de 1.500 câmaras de vigilância, e todas elas foi necessário nós fazermos recomendações, correções, orientações para estar de conformidade com a Lei de Proteção de Dados Pessoais. E esses dispositivos de videovigilância, alguns extravasam o âmbito da sua intervenção, indo para além da privacidade. Com certeza. No nosso entendimento, e também as regras internacionais dizem isso, é que as câmaras de segurança, elas devem ser colocadas, devem ser usadas quando todos os outros meios de segurança se revelarem insuficientes. Quando o portão não é suficiente, a segurança não é suficiente, guardas e etc. não é suficiente, então justifica a colocação das câmaras de segurança.
É verdade, sim, que algumas câmaras, de acordo com a nossa inspeção, o nosso departamento de informática e inspeção constatou que muitas delas fazem captura excessiva, além daquilo que é permitido por lei. Sabe que a lei permite que a câmara ela deve fazer... Mas para este caso, há alguma coima, aqueles que extravasam, portanto, neste caso? A nossa abordagem tem sido uma abordagem de sensibilização e ensinar a fazer o bem. Mais pedagógica. Mas isso é aquele que ainda não tem autorização. Depois de nós concedermos a autorização, nós colocamos lá as recomendações e damos um prazo para a correção dessas lacunas. Se, no entretanto, na segunda inspeção, que seria a inspeção de renovação desta mesma autorização, nós constatarmos que este tratador ignorou as nossas orientações, continua a fazer a recolha de dados pessoais de forma excessiva, violando a lei de proteção de dados pessoais, aí sim a forma de nós sancionarmos é com multa, até porque nós entendemos que a multa também é uma forma de sensibilizar. Sensibilizamos de uma maneira, não surtindo efeito, a própria multa acaba sendo uma forma de sensibilizar e uma forma de ensinar a fazer o bem. Que conexão existe entre a Agência Nacional de Proteção de Dados Pessoais e, portanto, as empresas de telecomunicações da abrangência nacional, estamos a referir a CST e a Unitel? As empresas de telecomunicações, assim como qualquer outra instituição, como banco, como hotéis, como casas comerciais, elas enquadram na categoria de tratador de dados pessoais. Ou seja, a nossa relação é a relação do regulador e do tratador de dados pessoais. Nós temos uma relação de não é parceria, uma relação de regulador e tratador de dados pessoais, assim como nós temos uma categoria que é videovigilância, temos as outras 4 categorias, dentre elas dados gerais, geolocalização, temos biometria, que é a impressão digital, temos controle do telefone, e a nossa relação é justamente para o cumprimento daquilo que a lei estabelece no tratamento de dados pessoais, no âmbito dessas 5 categorias que eu fiz referência. Muito obrigado, José Manuel Costa Alegre, Presidente da Agência Nacional de Proteção de Dados Pessoais, a propósito do dia que se assinala amanhã, Dia Internacional da Proteção de Dados Pessoais e da Privacidade, uma data que foi instituída em propósito, tomando como referência o Conselho Europeu, realizado justamente em 2006 e que tomou-se como uma convenção que se entrou em vigor em 28 de janeiro de 1981. Exatamente isto. Sim. Muito obrigado e desejamos sucesso à sua instituição. Muito obrigado nós. O secretário regional de Agricultura e Desenvolvimento Rural, Júlio Pereira Mendes, chefiou esta semana uma visita às comunidades ao sul da Ilha do Príncipe. O objetivo, tomar contacto de perto com os avanços, necessidades e os impactos dos investimentos com apoio dos parceiros aos setores produtivos. Trata-se de uma visita de rotina que todos os anos acontece no início e no final do ano, para, no fundo, perceber dos avanços e as necessidades tidas nestes sectores produtivos, agricultura, horticultura e pecuária, e avaliar os impactos dos investimentos através dos parceiros. É organizada pela Direção Regional da Agricultura e, contudo, está feita com a presença do novo secretário regional para esta área. Pelo facto da mudança do governo, se criou nova estrutura governamental e atualmente temos um novo secretário. Tanto que esta visita é tanto quanto necessário para que o novo secretário possa tomar contacto com os produtores e as organizações produtoras a nível da região autónoma do Príncipe. Basicamente, ele precisa perceber do que está sendo feito a nível da produção agrícola, pecuária e pesca a nível da região e perceber e de forma conjunto ver os avanços que tem havido dentro desse processo todo e perceber também as necessidades no sentido de maximizarmos ou melhor apoiar para maximizar a produção e a produtividade na região autónoma do Príncipe. E foi o que testemunhamos nesta primeira visita do ano, onde o pontapé de saída deu-se na zona sul da Ilha do Príncipe, concretamente nas comunidades de Terreiro Velho, Nova Estrela e Santo Cristo. Do que viu e ouviu, necessário se torna fazer mais. É preciso nós fazermos mais. Como sabe, a agricultura tem uma parte muito difícil. Os agricultores produzem
mas ainda deparam com uma situação bastante difícil, que é a produção e também a comercialização dos seus produtos, que em grande parte desmotiva os produtores a fazer as suas atividades. Daí que nós, enquanto governo, estamos de perto a seguir essa situação, tendo em conta que ainda nós não temos o orçamento. Isto serve também para que nós possamos fazer a recolha dos subsídios, para que, junto dos orçamentos, nós podemos encontrar a forma de colocar alguns apoios para poder mitigar algumas dificuldades que os agricultores enfrentam. No terreno, ainda constatou-se necessidade de urgentemente estender mãos às cooperativas e associações nas comunidades. Nós vimos que a situação aí que prende concernente à gestão da fábrica de transformação de mandioca em farinha, daí que o sector da agricultura vai seguir esse processo de perto. Nós deparamos que há necessidade de reforçar a cooperativa nas comunidades para que eles possam conhecer de perto como fazer uma gestão de uma unidade de transformação. Deparamos com algumas dificuldades, daí o governo assume para poder, junto às associações comunitárias e de produtores, para poder reforçar, porque já existem as associações, mas é preciso dar alguma formação e levar a um nível para que eles possam apropriar-se da própria organização. Das sementes já lançadas no âmbito do projeto de sustentabilidade alimentar, do Comprar, entre outros, foram acompanhadas de perto e concluiu-se que melhorias também há que se resistir a estes níveis. Nós tivemos também a oportunidade de visitar produtores que estão inseridos dentro do âmbito do projeto de sustentabilidade alimentar, e na qual pudemos visitar portanto, a produção avícola das pessoas que estão beneficiadas do projeto e hortícola. E por outro lado também visitarmos as organizações produtoras como a CEPIBA, que é a cooperativa de produção de pimenta a nível da ilha, e a fábrica de transformação de farinha de mandioca na comunidade de Terreiro Velho. Entendemos que essas organizações têm um papel preponderante na vida produtiva da ilha e logo, naturalmente, há toda a necessidade de estarmos mais perto, melhor compreender as atividades que estão sendo desenvolvidas e as necessidades reais para, neste ano, planificar estratégias para ajudá-los a melhor produzir e, portanto, a melhor comercializar. Final da visita, esta mensagem de encorajamento. É para nós continuarmos a ter a fé de que dias melhores virão, mas dias melhores virão é cada um de nós fazermos a nossa parte. Cada produtor, cada beneficiário de terra e não só, deve-se fazer a sua parte. Porque há um provérbio que se diz que trabalha só cada ti, né? Se nós não trabalharmos, as coisas não podem acontecer. Essa é a palavra de esperança que eu deixo para que todos nós possamos pôr mão na massa e algo vai acontecer. Zona Norte e Centro-Oeste da Ilha do Príncipe serão os próximos destinos desta caravana. A incubadora de negócios Reina acolheu ontem um workshop sobre a empregabilidade, desafios e oportunidades para São Tomé e Príncipe, organizado pela empresa portuguesa Recruits. O workshop tinha como objetivo apresentar aos jovens um conjunto de ideias que permitem desenvolver as suas competências antes de concorrer a uma vaga de emprego. O workshop visava mostrar aos presentes um conjunto de ideias que a Agência de Recrutamento e Seleção Portuguesa tem para aqueles que procuram o primeiro emprego e as melhores oportunidades para desenvolver o seu negócio. E nós temos uma necessidade muito grande em Portugal de mão de obra qualificada. O que tem acontecido é que chegam até mim muitos currículos de muitas pessoas que pedem ajuda porque querem um trabalho. E o que acontece é que muitas dessas pessoas não têm competências para depois poder desempenharem melhores funções. E o que acontece é que quando as pessoas não têm as competências certas, depois não desempenham os melhores trabalhos. E não desempenhando os melhores trabalhos, não têm tão boas oportunidades e em vez de terem aqui uma experiência mais agradável fora, têm experiências menos agradáveis e às vezes passam fome, passam necessidades. E para inverter esta situação, a agência pretende incentivar os jovens santomenses a abraçarem os seus estudos com mais determinação,
com vista a terem no futuro uma carreira bem-sucedida. Eu aconselho a todos os jovens a fazerem uma coisa. Primeiro, têm que apostar na educação e formação. Quando fazem um plano de ir para fora, não basta ter a ideia eu quero ir para fora. Têm que preparar-se anteriormente para saber o que é que vão fazer fora do país. Têm que fazer pesquisa de mercado, porque a partir do momento em que saem de Santo Tomé, por exemplo, é preciso ter consciência que indo para Portugal não vão estar 27 graus, vai estar frio. É preciso ter consciência que precisam de ter condições financeiras para se sustentar. E se não se preparam também para o mercado e as exigências que o mercado tem, podem não encontrar as melhores soluções. Portanto, a primeira coisa é preparar-se. O desafio e oportunidades para São Tomé e Príncipe, bem como a questão da empregabilidade, a criação de emprego, a literacia tecnológica e linguística foram também temas abordados. Porque nós queremos também dar a conhecer aos santomenses que não precisam, e essencialmente não precisam de sair do país para encontrar bons trabalhos. Mas isso passa através da formação, ter competências técnicas, competências comportamentais, depois poder melhorar essas competências e terem a capacidade de poder se empregar lá fora. Isso tudo a partir de um computador, com a internet, e poderem estar a trabalhar para fora do país. O evento e as ideias apresentadas foram bem acolhidas. Eu achei que essa iniciativa foi muito boa, porque o tema em si vai nos ajudar como estudantes, porque quando nós terminamos de um segundo ano, muitos jovens vão ficar em casa, sem nada para fazer. Então, com essa palestra vai nos incentivar mais a querer postar na área de serviços. O tema que chamou mais atenção foi a parte de ir para uma entrevista de emprego. Porque muitas pessoas, quando vão para uma entrevista de emprego, eles não sabem a forma de se apresentar. Então, aqui nos mostrou, porque, por exemplo, se quer ir para uma entrevista de emprego, você tem que saber a forma que você vai vestir, você tem que treinar a sua fala. É um tema bastante pertinente e bastante atual. Há uma necessidade muito grande dos nossos jovens, sobretudo aqueles que terminam o ensino médio e a faculdade e vão à busca do primeiro emprego. O meu conselho é que não cinjam somente naquilo que é dado a nível da academia, da escola, que busquem participar de eventos como esses, que busquem capacitar-se, que busquem formações técnicas profissionais. Jovens santomenses levados a repensar sobre a forma de ganhar a vida para um futuro brilhante. Os jornalistas e técnicos da comunicação social vão eleger amanhã uma nova direção. O Congresso Extraordinário está marcado para este sábado nas instalações da TVS. E para falar sobre este assunto encontra-se aqui nos estúdios Josimar Afonso, o ainda vice-presidente do sindicato e membro da comissão organizadora. Boa noite. Boa noite, Maximino Carlos. Boa noite aos telespectadores da TVS. Como é que se explica que para este congresso, que é o 6º, não é, eletivo, que haja pelo menos ou apenas uma única candidatura? De facto, primeiro penso que devemos enaltecer o facto de existir uma candidatura. É sinal que há alguém interessado, alguém disponível, alguém que tem intenção de poder servir o sindicato, servir os jornalistas e procurar defender as causas e os interesses da classe. Isso por si só penso que é um ponto positivo. Depois, naturalmente, esta questão nos leva a uma reflexão que deve ser profunda. Provavelmente não será já neste Congresso, mas deverá ser uma das atribuições da próxima direção, procurar perceber o porquê de este fenómeno estar a acontecer de forma recorrente. E é preciso recordar que na última eleição foi o mesmo, e não sei se na outra anterior também não aconteceu o mesmo fenómeno, que é de aparecer apenas uma candidatura.
Eu, particularmente, posso fazer várias leituras daquilo que partilho com os colegas, daquilo também que vi e vejo, só de recordar que até então sou vice-presidente do sindicato, como fez referência. Parece-me que há algum receio ou, se não, alguma indisponibilidade da maioria dos colegas de assumirem o sindicato, a direção particularmente, porque para servir de verdade, isso também requer algum esforço e nem todos estão disponíveis para isso. O esforço que começa pelo tempo e também pelos desafios que a causa implica. E esses desafios não quer dizer que seja só de confrontos para, sobretudo, com o governo, que é tido como o patrono dos jornalistas, sobretudo do setor público, mas também o esforço para implementar atividades necessárias para melhorar não só as condições de trabalho dos profissionais, mas também melhorar a qualidade do serviço que os profissionais prestam. Era expectável que, a quando da direção cessante, fossem implementadas uma série de ações para que, de facto, funilassem na melhoria de condições dos jornalistas, mas, envolvido este período, reflete-se que, de facto, não se conseguiu cumprir alguns objetivos, que é normal, mas agora surge uma candidatura, uma única, mas como é que ela vai se congregar e que desafios é que se colocam para esta candidatura que vai vencer, ou porque ela será sufragada, para um mandato de 3 anos? Temos aqui, de facto, 2 factos, passo à redundância. A direção cessante, que agora vai passar a pasta, digamos, fez um mandato de apenas 10 meses. E nesses 10 meses, a nossa principal missão foi conseguir aquilo que vários jornalistas, se não toda a classe que trabalha no setor público, vem reclamando há anos, que é a melhoria de condições salariais e financeiras. Nós conseguimos este feito em diálogo, em algum confronto, se não muita luta com o governo anterior, mas a verdade é que, com muita persistência, nós conseguimos, em colaboração naturalmente com o governo anterior, alguma melhoria. Foi a melhor? Não. As circunstâncias permitiram aquela conquista que nós temos e está conquistado. E, portanto, o desafio é melhorar. Nós poderíamos continuar a melhorar isso, mas por uma questão de princípio, a presidente cessante, por razões pessoais e profissionais, colocou o cargo à disposição e, como tal, toda a direção também coloca o seu lugar à disposição para que houvesse uma nova eleição e passasse a pasta a outro grupo que possa continuar a luta. A nova direção que será sufragada, ela tem esta missão primeira, de melhorar esta conquista salarial, porque aquilo que nós conseguimos não é suficiente e todos nós sabemos disso. Tivemos na altura uma pressão por causa do tempo, o governo estava em fim de legislatura, precisava-se garantir alguma coisa e todos foram quase unânimes que era necessário garantir aquilo que se garantiu. Mas agora o novo corpo social da direção do sindicato tem de recomeçar, digamos, este diálogo com o novo governo para melhorar as condições salariais. Tem de retomar a discussão com o novo governo para se conseguir a implementação do subsídio complementar que foi assinado com o governo anterior e que este governo, no que diz respeito à continuidade do Estado, deve também negociar e assumir essa responsabilidade. Tem de fazer o que nós também queríamos fazer e não conseguimos, que é também dar voz aos cidadãos no sentido de, junto ao governo, junto às direções dos órgãos da comunicação social, procurar garantir a melhoria e a qualidade das informações que são levadas aos cidadãos. Procurar garantir que nos órgãos da comunicação social estejam sobre a mesa questões de interesse público e nacional.
Estas são as lutas que penso que a nova direção deverá levar avante. E tem, acima de tudo, uma questão de organização interna, que nós não conseguimos fazer, mais uma vez repito, por causa do tempo, que foi pouco. Hoje em dia não se sabe quem é jornalista de facto em São Tomé e Príncipe. Toda a gente que tem um telemóvel, tem um gravador, sai à rua e entra até na Presidência da República e faz o trabalho que diz ser como jornalista. E muitas vezes o povo lá fora diz ele está a fazer muito mais que o jornalista. E nós sabemos que não é assim. Portanto, é também o papel do sindicato procurar dar esta garantia e, junto com os outros organismos, a Comissão de Carteira Profissional, o Conselho Superior de Imprensa, procurar efetivamente que se aplique a lei e que o jornalismo seja feito pelos jornalistas com respeito por aquilo que se chama a deontologia profissional, as leis e todos os regulamentos que efetivamente concorrem para a realização desta nova profissão. A questão que faz referência é justamente em cadastrar todos aqueles que exercem a profissão de jornalismo e técnicos da comunicação social, sejam nos órgãos estatais ou privados. Bem, acha que isto, no contexto da nossa realidade, é factível? É e deve ser, como em todos os outros países que se dizem minimamente civilizados, as profissões têm de ser organizadas. Em São Tomé e Príncipe também tem de ser. É assim com os médicos. Ninguém chega ao hospital e diz que eu sou médico e quero curar um paciente ou quero receitar alguém. Portanto, no jornalismo também tem de ser assim. Nós temos órgãos próprios para legitimar, para certificar os jornalistas. Portanto, esses órgãos têm que exercer as suas competências, as suas atribuições, no sentido de dignificar a profissão e também responsabilizar aqueles que exercem a profissão. Portanto, é muito factível, é uma ação simples de fazer, é preciso que cada um assuma as suas responsabilidades e cumpra com as suas obrigações. Muito obrigado, Josimar Afonso. Recordo que é ainda vice-presidente do Sindicato dos Jornalistas e Técnicos da Comunicação Social e membro da comissão organizadora, a propósito do Congresso Extraordinário do Sindicato dos Jornalistas e Técnicos da Comunicação Social, que vai ter lugar amanhã, aqui nas instalações da televisão, para eleger uma nova direção do referido sindicato. Sim. Maximiliano Carlos, se permitir só dar 2 ou 3 notas sobre este congresso de amanhã e fazer, sobretudo, um apelo aos colegas. Nas últimas eleições ou congressos, tem-se verificado uma participação muito fraca dos profissionais da classe. E é necessário nós mudarmos este rumo para dignificar a nossa classe. O facto de existir uma única lista não quer dizer que eu não preciso participar do Congresso. Nós devemos estar presentes, primeiro, para exercer o nosso direito, que está consagrado no Estatuto, de eleger e poder ser eleitos, e, sobretudo, para também fazer ouvir a nossa voz, mesmo para a nova direção que vai ser eleita. Lançar os desafios que nós queremos que eles devam prosseguir e, se não, chamar a atenção para aquilo que eles não devem fazer durante o próximo mandato. Porque, se ficarmos em casa, esta direção vai ser eleita na mesma. E se não viermos para darmos a nossa voz, penso que não teremos legitimidade para depois dizer que esta direção não está a fazer aquilo que nós esperávamos. Por isso, aqui nas instalações da TVS, na nossa casa, façam-se presentes. E quero aproveitar também para agradecer já agora a disponibilidade também do Ministro da Presidência do Conselho de Ministros, que tutela a comunicação social, pela abertura de também poder estar conosco amanhã neste congresso para presidir, sobretudo, o ato de abertura que será a partir das 9 horas. Muito obrigado e continuação de boa apresentação. Uma vez mais, muito obrigado. João Silva, antes, vamos a esta reunião, esta notícia que vou retomar, que fizemos referência a judo. Pela primeira vez, São Tomé e Príncipe vai participar na competição internacional de judo. O atleta são tomense
Rodney Oliveira está em Portugal, onde deverá representar o país nesta prova internacional. Vai ser com Rodney Oliveira que São Tomé e Príncipe se fará representar na grande prova internacional de judo a ter lugar em Portugal no dia 28 deste mês de janeiro. O atleta de 22 anos da região autónoma do Príncipe já se encontra em Portugal há cerca de um ano num clube português onde tem treinado intensamente depois que deixou os treinos da Associação Nacional de Judo Global iniciados em 2016 na região autónoma do Príncipe. Tem sido um trabalho de longa data, um trabalho de foco, desde 2016 que o judo está a ser implementado na região autónoma do Príncipe pela nossa associação. Temos conseguido ter vários atletas, vários praticantes de judo. E é uma grande honra termos um atleta da Ilha do Príncipe, da região autónoma do Príncipe, que começou a fazer judo na região autónoma do Príncipe, que agora chega a um dos palcos mais altos do judo internacional. Uma importante conquista para a Associação Santomense de Judo Global, que vê o seu grande objetivo a ser concretizado. Isto somente é possível com o apoio institucional de várias entidades, como o Comitê Olímpico de São Tomé e Príncipe, tem sido um grande apoio institucional para nós. Também o Governo Regional do Príncipe tem-nos dado um apoio contínuo desde o início para podermos implementar a modalidade a nível da região, e o apoio da Federação Internacional, sempre fundamental, que acredita no nosso trabalho, que vê credibilidade na nossa entidade organizada, e também o próprio clube do atleta Rodney Oliveira, que neste momento está a residir em Portugal, tendo começado a fazer judo na região autónoma do Príncipe, e o clube em Portugal que o acolheu da melhor forma e o tem preparado e tem dado continuidade ao trabalho que começou a ser feito por nós na região autónoma do Príncipe, para que ele se desenvolva como um atleta, como um homem e um futuro contribuinte para o país. A participação do atleta Rodney Oliveira e a Associação Santomense de Judo Global teve visto favorável do Comitê Olímpico Nacional, que vê com bons olhos a progressão do judo global santomense. Já há algum tempo essa parte nós temos vindo a ouvir falar da prática de judo em São Tomé e Príncipe. Nós, em 2021, fomos convidados para participar no primeiro campeonato nacional de judo na região autónoma do Príncipe, em que estiveram presentes atletas de São Tomé, e portanto nós financiamos a ida de vários atletas de São Tomé para a Ilha do Príncipe para participar nesse campeonato nacional. Lá foi o barómetro para nós analisarmos e vermos aquilo que estava a ser feito no Príncipe. João Costa Alegre acreditou nos esforços que a associação vinha a empreender no sentido de potencializar o judo na região autónoma do Príncipe e abriu caminhos para que a associação fosse reconhecida internacionalmente e poder participar neste evento. E foi lá que tomamos a iniciativa de reconhecer o judo global para que pudesse representar o judo nacional. Portanto, as pessoas têm que perceber que nós somos duas ilhas que constituímos um país e nós não temos nenhuma federação que tenha representação na Ilha do Príncipe. E tendo visto aquilo que estava-se a fazer na ilha irmã, pensamos que era aí que nós devíamos apostar. E apostaram. Agora as portas a nível internacional já estão abertas para o judo nacional e João Costa Alegre considera que é preciso os fazedores do judo unirem-se em trabalho e darem os próximos passos. João Silva, deficiente de 32 anos, é o grande vencedor do concurso Sonhos de Natal da CST. Recebeu esta sexta-feira o cheque no valor de 250 mil dobras e garantiu que com o valor vai poder concretizar o seu sonho: comprar uma motocarrinha e construir a sua própria casa. Olá, eu sou o João. Tenho 32 anos, moro na Água Porca. Sou deficiente físico
vivo com minha tia, gostaria de ter minha independência. Meu sonho é comprar uma motocarrinha para trabalhar, para conseguir construir minha casa e sustentar a minha família. Sonho concretizado. João Silva, deficiente de 32 anos, motoqueiro, canoísta e treinador de futebol, é o grande vencedor do concurso Sonhos de Natal da CST. Conseguiu 37% dos votos e hoje recebeu o seu cheque no valor de 250 mil dobras. O sentimento é de alegria, que eu não esperava que ia chegar ao primeiro lugar. Tenho a agradecer a Deus e todos que votaram em mim, que confiou que eu vou comprar uma motocarrinha, fazer minha casa, sustentar minha família. No segundo lugar, com 100 mil dobras, ficou Semiana da Costa, que com o valor pretende ajudar no tratamento da sua neta de 5 anos, órfã de pai, que padece de problemas da pele. A minha neta está tipo de uma criança isolada, porque esse problema, ela não pode ir à escola, ficar assim com uma vida privada, mas com isso já forma que eu ir tratar ela. Ela não tem pai, é órfã de pai. Eu é que sou a cuidar dela. Ajudar no tratamento da sua mãe com insuficiência renal e adquirir uma cadeira de rodas para sua prima é o sonho de Denalci Varela, que mereceu também a atenção dos votantes e lhe rendeu o terceiro lugar no montante de 50 mil dobras. Poder ajudar minha mãe, que é um sonho, também foi um sufoco. A ver minha mãe sofrer esse tempo todo. Poder ajudar ela a concretizar, sair desse sofrimento que ela tem, dessa dor que ela sente todos os dias. E também ajudar minha prima também a comprar cadeira de roda para sua filha. O concurso não é novo e a CST promete continuar a ajudar as pessoas a concretizarem os seus sonhos, sobretudo num país onde a pobreza é acentuada. E é uma das formas da CST contribuir para inverter a situação para o maior número de pessoas possíveis, né? Nós há muitos anos que vimos fazendo isso, nós temos um envolvimento muito grande na sociedade santomense, no desporto, na cultura, e em termos sociais é o que nós encontramos para também dar a nossa contribuição e fazer com que outros também se envolvam, não é? Por isso é que lançamos esse concurso, por isso é que apelamos aos votos, para que também sejam outros a escolher, que seja a população em geral a escolher aqueles projetos e aqueles sonhos que coadunem-se melhor com o que pode-se fazer de bem em Santo Tomé e Príncipe. Oxalá que os sonhos sejam todos concretizados. E com esta notícia, pomos ponto final nesta edição de hoje do Telejornal. Boa noite, início de um bom fim de semana.